Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo certinho? Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a segunda parte da série de vídeos do curso de React. Então, no vídeo anterior a gente viu um pouco da introdução do React, do seu processo evolutivo até chegar onde a gente está hoje, e hoje a gente vai finalmente colocar a mão na prática, ou o código na mão, e finalmente a gente vai começar a codar, tá bom? Então nessa primeira parte desse vídeo a gente vai fazer o setup do nosso projeto já, a gente vai entender como criar componentes e eu quero apresentar para vocês dois hooks, tá? Que são duas funcionalidades do React, e no próximo vídeo eu quero apresentar outros dois hooks, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, fechou? Então é isso, galera, que eu quero apresentar para vocês. Já vou apresentar o que vai ser necessário para a gente iniciar o nosso projeto e a gente vai fazer o setup dele, tá bom? Então, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Kevin Uehara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoas, antes de mais nada, eu preciso que vocês tenham o Node instalado na máquina de vocês, tá bom? Então, caso vocês não tenham o Node instalado na máquina de vocês, vocês podem instalar aqui no site do Node, ok? Também preciso que vocês instalem o NPM. O NPM é um gerenciador de pacotes, tá bom? Que se baseia no Node. Então, todas as dependências que a gente for utilizar durante o nosso projeto, a gente vai estar utilizando o NPM, tá bom? Então, preciso que vocês também instalem o NPM. E eu vou estar utilizando o Yarn também, que é outro gerenciador de pacotes, tá? É um gosto pessoal meu e fica a seu critério estar utilizando o Yarn, tá? Utilizando o Node NPM já está ótimo, tá? O Yarn é só por gosto pessoal meu, porque eu sinto que ele é mais otimizado e tudo mais, e eu curto mexer com ele, tá bom? Mas instalem basicamente o Node, tá bom? E depois o NPM, tá? Caso vocês quiserem o Yarn. E já estou com a página aqui do Tailwind para a gente fazer já o nosso setup do nosso projeto. Fechou? Então, bora lá. Deixa eu puxar o terminal para cá. Deixa eu diminuir ele e aumentar um pouco. Essa aula vai ser um pouco mais rápida, tá? Porque eu quero ser bem direto e introduzir para vocês. A gente vai criar o setup do nosso projeto, a gente vai criar os componentes e eu quero apresentar dois hooks para vocês, que são duas funcionalidades que o React oferece. Se a gente entrar no site do React, deixa eu entrar bem rápido aqui, a gente tem vários hooks, tá bom? Essa aqui é a versão mais recente. Então a gente tem vários hooks, tá bom? Que são várias funcionalidades. Hook para tradução em português, PTBR ficaria gancho. Mas são várias funcionalidades que o React oferece em termos de use state, como por exemplo para a gente manipular estado. A gente vai ver o useRef e no próximo vídeo a gente vai estar vendo o useEffect, useCallback e useMemo, tá bom? São os principais ali para a gente estar trabalhando a nossa aplicação, tá? E os outros eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas saibam que vocês podem estar olhando a documentação com mais calma depois, tá bom? Mas enfim, vamos começar a instalação do nosso projeto e o setup. Só mostrando aqui as versões, eu estou com o Node 18.12, estou com o NPM aqui 8.9 e o Yarn -v 1.22, tá bom? Então só com o NPM e o Node já dá pra gente criar a nossa aplicação. Então, vou utilizar o npx, tá bom? Que vem do NPM. Então, npx create react app, vou colocar Pokémon-YouTube, que é o nome do nosso projeto. Vou colocar o template TypeScript, tá bom? E dar um enter, ele vai instalar as dependências, vai criar um projeto, todo o setup, organização, tudo mais, tá bom? Então, só dá um tempinho para ele aqui. Enquanto isso, a gente pode estar aqui dando uma olhada de como que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai utilizar o Tailwind CSS e adicionar como dependência de desenvolvimento, tá bom? Então, assim que terminar, a gente já volta. Beleza? Projeto criado. Se a gente dá um ls aqui e entrar no Pokémon YouTube,
a gente está com o nosso projeto criado. Ele instalou utilizando o npm, então eu vou estar utilizando o yarn, tá? Então de novo vou ter que instalar as dependências, só que agora utilizando o yarn, tá bom? Então mais alguns segundos e a gente já começa. E fechou, todas as dependências foram instaladas agora utilizando o yarn. Eu vou abrir no meu VS Code, você pode estar utilizando a ideia que você quiser, tá? Mas o VS Code ele é o ideal, tá? Então eu vou abrir aqui no nosso projeto, posso já fechar esse terminal, vou colocar o VS Code aqui em uma aba separada, vou fechar aqui algumas coisinhas e tal, que ele está rodando, beleza. E a gente tem a estrutura do nosso boilerplate para a construção da nossa aplicação React, tá? Então, se a gente olhar aqui no package.json, aqui tem as configurações do TypeScript, tá bom? Que já vem aqui, já que a gente colocou o template TypeScript, então já vem configurado pra gente. No package.json tem todas as dependências, tá? Que a gente precisa rodar a nossa aplicação. Então isso aqui vai entrar no bundle final, como eu havia dito, naquele arquivo gigante JavaScript. Aqui a gente tem nossos 3 principais scripts para rodar nosso projeto: o start, em modo de desenvolvimento, o build para gerar o bundle final, tá? Com os arquivos estáticos, nossos assets, e o teste, tá? Então para rodar a pipeline de testes, tá? Isso aqui é o nosso arquivo de dependências, tá bom? Então a gente consegue dar uma olhada aqui. Aqui dentro da pasta source a gente tem alguns arquivos CSS, nosso teste, eu vou apagar isso depois, tá? A gente tem o web.testx, mas o que eu quero focar aqui para vocês, aqui já dando spoiler, que tem um arquivo que vale um outro vídeo falando, mas aqui ele vai estar coletando algumas métricas de performance, que são os Web Vitals ou Web Vitals da nossa aplicação, tá bom? Mas a gente não vai se preocupar com esse arquivo agora, tá? Mas o que eu quero só salientar é que aqui no index.testx, lembrando, todo arquivo que termina com testx ou testx são componentes, tá? Então, o que está acontecendo aqui, se você dar uma olhada, é que ele está pegando aqui dentro do root, um document.getElementById, um elemento chamado root. E dentro dessa div, já dei spoiler, mas dentro desse carinha aqui, ele vai fazer toda a renderização do React, tá bom? Então é meio que um elemento mágico onde acontece aquele conceito de single page application. Então tudo vai ser renderizado dentro desse elemento, tá? E onde a gente encontra esse elemento, tá? Então aqui ele faz a renderização do React e aqui ele já chama o nosso componente app, tá? Que eu já vou mostrar ele rodando. Mas onde a gente encontra esse elemento? Aqui no nosso diretório public, tá? Que é um arquivo HTML. Inclusive a gente já pode mudar aqui para Pokémon App, tá? E aqui a gente tem a nossa div mágica, tá? Que é esse root. Então é ali que ele está pegando o nosso elemento e fazendo toda a parte de renderização, tá? Então é dentro desse elemento que está acontecendo a magia, tá bom? Então não mexam nessa div aqui com a id root, tá bom? Se vocês mudarem, mudem pelo menos aqui no onde ele pega esse elemento, fechou? Mas não vamos mexer aqui dentro da pasta public, que a gente vai se focar aqui. Bora fazer a configuração ali, já falei demais, bora adicionar as dependências que a gente vai precisar. Se você estiver utilizando o npm, utiliza o npm install e as dependências que eu for falando, tá? Mas como eu estou utilizando yarn, eu vou dar um yarn jotai como gerenciador de estados que a gente vai estar utilizando, tá bom? E o React Router, tá? Que é a parte de roteamento. Então ele vai adicionar, se a gente for no package.json, ele já adicionou aqui ele vai atualizar, então adicionou o jotai e o React Router, tá? Isso eu vou explicar mais pra frente, fiquem tranquilos, tá? E vamos já adicionar o yarn add -d, se você estiver utilizando npm i -d maiúsculo como dependência de desenvolvimento, tailwind css, tá? Então ele vai adicionar o tailwind, vamos inicializar
utilizando NPX, Tailwind init. E aqui ele vai criar um arquivo pra gente, Tailwind, tá? Que é o nosso arquivo de configuração do Tailwind. Se a gente for seguir a documentação, a gente só precisa adicionar esse path aqui. Ou seja, todos os arquivos JavaScript, JSX, TSX, dentro da pasta source vão ser aplicados o Tailwind, tá? E agora a última coisa que a gente precisa fazer é adicionar as diretivas do Tailwind, tá? Para a gente estar utilizando, que é aqui no index.css. Fechou? Então a gente adiciona, simples assim. E agora a gente pode dar um npm start ou yarn start para rodar a nossa aplicação. E se tudo der certo, a gente vai ter a nossa aplicação aqui no ar já rodando, tá? E beleza, a gente está com a nossa aplicação rodando. Então essa é a carinha aqui do React da aplicação, simples assim. E a gente já está com o nosso setup já quase pronto. Vamos só resetar esse CSS que tem aqui. Então margem 0, vou colocar, na verdade, aqui já Arial, um padding 0 e um box size em border box. Pronto, esse aqui é um reset do CSS, tá? Vou apagar o app.css, que a gente não vai precisar. Vou apagar o teste, a gente vai ver mais pra frente. E a gente vai ficar com um código muito mais limpo, tá? Aqui no app.testx vou limpar tudo isso aqui, tá? Que a gente não precisa. Vou apagar essa logo também. E perfeito, agora a gente tem um código bem mais limpo. Vou apagar dessa div aqui para baixo, tá? E beleza. Aqui eu vou dar um H1. Bem-vindos ao curso de React. E só para ver se o Tailwind está funcionando, a gente vai colocar um class name. Lembrando, aqui outra dica, né? É um ponto, na verdade. Quem trabalha só com HTML sabe que a gente só trabalha com class. Mas lembrando que a gente está no arquivo JavaScript e class é uma palavra reservada do JavaScript. Por isso que a gente precisa utilizar class name dessa forma, tá? Que é a mesma coisa que a gente estivesse trabalhando com class no HTML puro, tá bom? Então aqui a gente pode dar um text bg test blue 600, por exemplo, um fonte semi-bold, um text 2x0. Esse IntelliSense que ele está sugerindo, já vou até passar para vocês. Nas extensões aqui do VS Code, você pode procurar por Tailwind, tá? Que ele já, eu recomendo muito que vocês instalem essa extensão aqui, tá? Que daí você não precisa ficar toda hora decorando ou indo na documentação para estar aplicando a estilização do Tailwind, tá bom? Então, dando Ctrl S com Hot Reload, então a gente já tem aqui o nosso código, o nosso componente pronto, aqui, com o nosso H1 e com o Tailwind aplicado, tá? Estilização. Já vou aplicar uma estilização aqui nessa div, que é um W full flex code, tá? Então isso aqui é a parte de Flexbox, tá? E eu estou pegando a tela inteira. Fechou? Então, agora a gente já tem nosso setup pronto, que a gente vai utilizar no curso inteiro, tá bom? Então, esse vai ser a nossa estrutura, tá? Mas, agora, com o setup pronto, bora falar sobre componentes. Vamos criar o nosso primeiro componente, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Aqui dentro da pasta source, vou criar um arquivo chamado filho.tstx, tá? Eu geralmente não dou nome em português, tá? Mas para fins de aprendizado vamos entender e também não organizo nessa estrutura. Mais para frente eu vou remover esse arquivo e a gente vai criar nosso projeto de fato. Mas para fins de aprendizado, bora lá criar nosso componente. Para criar um componente é dessa forma aqui, tá? Você pode criar como se fosse uma função, igual o app.tstx veio, tá? E dar um return. Ou criar como se fosse uma arrow function, tá?
que eu prefiro criar dessa forma. E eu posso dar um return de uma div. Se você não retornar nada, ele vai dar um erro, tá? Então, geralmente você pode retornar uma div vazia ou uma coisinha que a gente chama de rect fragment, quando a gente quer só retornar nada, tá bom? Ele funciona como se fosse uma div e tal, mas ele é um elemento vazio, tá? Aqui do React. Como que a gente chama? Aqui eu vou passar um H2, eu sou o filho, tá? E como a gente chama? Eu vou colocar um HR aqui só para separar, que é uma linha horizontal, e aqui eu vou chamar o filho. Beleza, então a gente criou o nosso primeiro componente, que é o nosso componente filho. Se a gente vier aqui, eu sou o filho. Beleza? Então a gente já criou um componente, é assim que a gente cria componentes em React. Tá bom? E, como eu havia comentado, se a gente quiser criar propriedades para esse filho, para que ele tenha, adquira comportamentos diferentes. Por exemplo, a gente queira passar um texto para ele renderizar, em vez de eu sou o filho aqui cravado. A gente pode criar, então a gente pode criar como se fosse uma interface. Tem gente que cria como type, tá? Então eu já vou mostrar. Então, o filho props. E a gente coloca um text. Eu vou colocar como opcional, tá? Ele do tipo string, isso é TypeScript, tá bom? Tem gente que cria como type, tá? Então filho props 2 tal. Recebe text tal. Mas enfim, eu prefiro trabalhar com interface. Types eu utilizo em alguns casos, tá bom? Bem específicos. Mas enfim, eu geralmente utilizo interface. Vocês vão estar vendo que eu vou estar, durante o curso, eu vou estar utilizando muito esse jeito, tá? Então, eu vou fazer um destruct, tá? Poderia fazer assim, props.filho props, passando como parâmetro. Eu acessaria props.text, tá? Mas, para facilitar, eu vou dar um destruct, ou seja, isso é coisa do S6, do JavaScript, e eu já pego o próprio objeto aqui, tá? Que seria, no caso, essa propriedade text. E aqui, caso a gente queira utilizar JavaScript dentro desse HTML, a gente utiliza os brackets ou as chaves, tá? Então a gente coloca a variável aqui, tá? Que a gente recebeu. Então se a gente vier aqui, não vai ter nada, tá bom? Mas se a gente vier aqui agora no app.testx e no filho a gente dá um Ctrl espaço, ele já vai sugerir para a gente que a gente tem algumas propriedades. Nesse caso, o text. Então eu vou falar, oi, eu sou o filho. E voltando, ele renderizou agora como propriedade que a gente passou, tá bom? Outro ponto, se a gente quiser passar componentes filhos para esse componente, a gente também pode. Então aqui no filho eu vou colocar children, tá? Isso poderia ser qualquer nome, eu vou colocar como opcional, tá? Para ele não reclamar. Se você não, por exemplo, se eu não colocar aqui como opcional, ele vai reclamar se eu não passar, tá? Então se eu ver aqui, ele vai reclamar que text is missing, tá? Por isso eu estou sempre colocando como opcional. Então vamos lá, children opcional, ele é do tipo rect node, tá? E aqui eu dou um struct no children e aqui embaixo eu dou um children, certo? E o que acontece? Nada por enquanto. Mas se eu vier agora aqui e abrir e fechar o filho e passar algum elemento, componente, qualquer coisa que você quiser aqui, por exemplo, um parágrafo, hello world, a gente vê que foi renderizado agora como um componente filho do filho, então é um componente neto, tá? Que foi renderizado aqui dentro, tá bom? Existe outra forma, já vou explicar,
Então, a gente pode mapear dessa forma aqui, tá? Nas propriedades, ou utilizando a tipagem do TypeScript, tá? Que é dessa forma assim: react.functionComponent, a gente passa um generics para ele, e a gente vai falar props with children, tá? Ele vai importar ali do React, poderia ser react.props with children, e a gente passa outro generics que, caso a gente não passe, a gente tira essa tipagem aqui, ele vai estranhar esse text, tá? Mas o children ele já está reconhecendo, graças ao props with children. Só que aí, se a gente quiser mais propriedades, visto que a gente tem esse text, aí a gente passa outro generics aqui dentro, que é o filho props. Beleza? E aí, tudo funcionando perfeitamente, não vai mudar nada, tá bom? Então esse é outro jeito de estar trabalhando com children, tá bom? E aí a gente deixa de mapear aqui dentro e fica por conta do React tá mapeando e inferindo o children, tá bom? Então é isso que eu queria apresentar para vocês de componentes, como que a gente cria, tá bom? Então a gente poderia passar várias propriedades aqui dentro, text, cor, poderia ser tipo number, enfim, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, mas eu queria trazer só o conceito de como a gente cria componentes aqui dentro do React, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito prolongado, porque eu quero ainda falar de outros dois conceitos, que é o useState e o useRef, tá? Então, para isso, vamos criar aqui agora falando sobre o useState. Quando a gente cria componente React, a gente quer trabalhar às vezes com estado dentro do componente, certo? Então imagine que a gente queira criar aqui um botão, tá? Que seja incrementar. Deixa eu passar só um estilo para ele aqui, class name, bg blue 600 over. Quando ele passar o mouse em cima, vai ficar com bg blue 400, por exemplo. Vou dar um widget para ele de 24 pixels, tá bom. Beleza? E um text white, tá? Então, se a gente voltar aqui, beleza, a gente tem um botão e imagine que a gente tenha um contador, certo? Eu quero fazer um contador. Então, toda vez que eu clicar em incrementar, eu quero que esse botão aqui incremente 1 a 1, tá bom? Como que a gente faz isso? Usando o useState, certo? Que a gente cria um estado dentro do nosso componente. Então, para fazer isso, a gente cria dessa forma aqui, useState, tá? A gente pode passar um valor default, tá? Que é 0. Aqui o useState também oferece o generics, já que a gente está trabalhando com JavaScript, então eu poderia falar que é do tipo number, mas uma dica que eu sempre dou: deixa o TypeScript inferir sempre que possível, tá? Se o TypeScript conseguir inferir, deixa o TypeScript inferir, não fique tipando tudo aquilo que você vê pela frente, tá? Porque isso depois pode dar um certo trabalho mais para frente e algumas coisinhas de performance, mas nesse caso aqui, como a gente está passando um valor default que é um número, o TypeScript sabe, tá? Ele não é burro, ele sabe que é do tipo number, tá bom? Mas saibam que a gente pode passar um generics, tá? Do useState. Às vezes, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uns objetos muito complexos, tá? Então, já dando spoiler, a gente pode trabalhar com números, strings, arrays, objetos, tudo mais, tá bom? E aqui o useState vai receber uma tuple, ou seja, um get e um set. Então, aqui eu poderia dar o nome que eu quisesse, estou dando um count, e o set count, tá? Ou seja, o primeiro valor para pegar e o outro para modificar, tá bom? Então, se a gente pegar aqui e colocar no count aqui, eu vou colocar ele dentro de uma, para não ficar ele flutuando aqui, vou colocar dentro de uma tag, label, count, pronto. Então, se eu vier agora aqui, tá 0, não vai acontecer nada.
Só que se eu mudar agora o valor default, sei lá, para 5, e a gente voltar, agora está com o valor 5, certo? Então, a gente está com o estado já na nossa aplicação. Vou deixar 0. Como que a gente faz para mudar o valor? Aqui no botão, vou colocar um clique. Eu poderia cravar um valor, passar um valor direto no set count, tá? A gente está utilizando esse carinha aqui, tá? Se eu passasse um valor direto, por exemplo, 5, na hora que eu clicasse, ele está com 0, eu incrementasse, ele vai para 5. Só que a nossa ideia é de, toda vez que ele clicar, ir incrementando. Como que a gente faz isso? Os setters do useState oferecem o valor anterior do estado, tá? Então, aqui eu posso dar o nome que eu quisesse, tá? Então, prev mais 1, que é o que a gente quer, certo? Que a gente vai incrementando. Então, se eu voltar agora, dar um refresh só para pegar agora o valor atual, e beleza, a gente está incrementando, certo? Então, esse é o useState, tá bom? Então, a gente está utilizando o estado aqui na nossa aplicação, tá? E a gente está incrementando, utilizando o setCount, pegando o valor anterior e somando mais 1, certo? Esse é o useState, fechou? E de novo, a gente pode estar trabalhando com outros tipos de dados, strings, arrays, objetos, enfim. A gente vai ver isso mais profundamente ao longo do curso, só queria apresentar para vocês que a gente consegue ter estados dentro da nossa aplicação, tá bom? E para manipular o estado, a gente utiliza o useState. E lembrando que se a gente dá um console log aqui, toda vez, se vocês lembram da explicação anterior, que a gente tem uma atualização de estado, o componente é re-renderizado, inclusive o filho. Já vou mostrar isso. Então, eu vou abrir o meu DevTools aqui. Desculpa, tô com uma tosse. Se eu colocar incrementar, vocês vão ver que o componente, toda vez que o estado é atualizado, o componente é re-renderizado, tá? Inclusive, se eu vier aqui no filho e dar um console.log filho renderizou, tá? E ver aqui, você vai ver que o pai renderizou e o filho renderizou. O pai renderizou, o filho renderizou, tá? Então, entra um problema de performance aqui que a gente vai estar vendo no próximo vídeo, tá bom? Com os outros hooks. Mas saibam que toda vez que há uma atualização de estado, o componente é re-renderizado, tá bom? Isso é um ponto muito importante que vocês se lembrem, tá? Então, a gente atualizou o estado utilizando o setCount, tá? Por quê? Porque os componentes são dinâmicos, então os valores são dinâmicos. Então, o componente precisa ser re-renderizado porque o valor mudou, certo? Então, por isso que isso entra em alguns conceitos ali de Single Page Application, tá bom? Então, o último ponto que eu quero para terminar esse vídeo é apresentar para vocês o useHave. useHave é utilizado para várias coisas, mas na documentação ele é utilizado, ele é apresentado como um tipo para manipular elementos HTML, tá? Ou valores, por exemplo, que a gente quiser colocar. Só que o useHave tem uma diferença que ele não atualiza, ele não faz a re-renderização da tela, tá? Então eu vou apresentar isso aqui no filho, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. O que eu quero fazer é criar um botão, eu vou criar um input text, tá? Vamos lá, então placeholder aqui, digit aqui, vou colocar um class name pggray 200, vou colocar um border, vou colocar um rounded md e beleza, tá bom? Só para estilização, só para a gente ver esse input na tela, beleza? A gente tem o nosso input aqui e quero criar um botão, certo? Então eu vou copiar, a gente poderia até componentizar esse botão, tá? Vou usar esse mesmo botão aqui. E o que eu quero fazer com esse botão é diminuir o tamanho do input.
Eu vou colocar uma div aqui, vou trocar por esse React Fragments para uma div, vou colocar um class name aqui nele, vou colocar um full flex call, tá? Só para seguir o padrão. E deixa eu tirar, não sei se tem algum, não, beleza. Beleza, se eu ver aqui, ele tá com algum widget aqui, esse W20, esse 24 aqui. Vamos ver, eu vou colocar, só para diferenciar, red, pronto, coisa linda, certo? Então o que eu quero que aconteça é que quando eu clico nesse botão, eu quero que esse input aqui diminua de tamanho. Eu quero que ele fique com 100 pixels. Como que eu faço isso? Criando o useRef. A gente vai criar uma referência a esse input. Como que eu faço isso? Crio aqui um const, input_ref, chamo o useRef, tá? E eu passo um valor nulo. E aqui que está um ponto importante agora, que a gente precisa tipar o nosso input_ref, tá? Que a gente não sabe, eu quero referenciar esse input. Como que eu faço isso? Ref, tá? Opa, é o ref esse de baixo aqui. Já fica uma dica, se a gente passar o mouse em cima, ele já diz qual que é o tipo, que é o HTML Input Element. E nesse caso, é bom a gente passar um generics, para a gente ter todo IntelliSense, tá? Então, HTML Input Element. Então, VS Code e o TypeScript lindo. Então, a gente passa aqui o input_ref, certo? Então, agora esses dois carinhas estão linkados, tá? Input_ref se referencia a esse input. Eu quero que aconteça é que quando eu clique no botão, esse input diminua. Como que eu faço isso? Vou criar uma função, tá? Vou criar uma arm function, a gente pode criar umas funções dentro dos componentes. E eu estou criando aqui dentro do componente filho para não misturar com o do pai, tá? E não ficar muito confuso em código grande. Eu vou clicar aqui, diminuir tamanho input, tá? Que recebe uma arm function. Aqui a gente faz uma validação só porque a gente está inicializando como um nulo e ele pode ser undefined, tá? Então a gente valida se existe o input_ref, se o input_ref.current. O current é para pegar o valor atual do elemento ou do valor, tá? E, se não me engano, é input_current, input_ref.current. Aqui você já vai ver que, graças ao generics que a gente passou aqui, a tipagem, ele já vai dar o style pra gente. Então, para a gente alterar, é simplesmente pegar esse valor aqui. Eu preciso fazer essa validação, porque senão ele vai reclamar, tá bom? .widget recebe 100 pixels. Fechou? Então, beleza. É claro que a gente tem que chamar essa função aqui no onClick desse carinha aqui. E a gente passa essa função, tá bom? Então, beleza. Se a gente voltar aqui, a gente consegue digitar e tal. Então, o que eu quero que aconteça é que quando se a gente clicar nesse botão, esse input diminui de tamanho. Então, beleza, funcionou. E é assim que o input_ref, o useRef funciona, tá bom? Para manipular elementos, e não só elementos, mas também valores que a gente consegue estar utilizando. Só que existe uma clara diferença entre o useRef e o useState. O useState vai fazer uma re-renderização da página, então a gente sempre está com o valor atual, só que o useRef ele não re-renderiza a página. Então, se a gente passasse um valor, ele não atualizaria, tá bom? Então, existem alguns mecanismos ali para estar utilizando o useRef. Mas, na documentação, ele é muito utilizado ali para a gente estar manipulando elementos da tela, tá bom? Então, galera, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Eu sei que foi um vídeo bem corrido, mas que eu queria trazer para vocês o setup do projeto, como que a gente cria componentes. A gente criou o componente filho e tudo mais, que serve um children, tá? Aqui, poderia passar vários elementos, enfim.
ele vai renderizar dentro aqui desse children, tá? A gente entendeu como que funciona o estado utilizando o useState e como que funciona o useHave, tá bom? No próximo vídeo eu vou apresentar o useEffect, o useCallback e o useMemo para vocês. Então a gente ainda não vai criar a aplicação de fato, tá bom? Mas já está dando uma noção de como que o React funciona, né? Então isso é muito interessante. Fechou? Então a gente já fez o setup do nosso projeto, a gente vai seguir assim, depois a gente vai fazer uma refatoração para a gente seguir ali uma estrutura bem mais organizada, tá bom? Então galera, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, curta, comenta, compartilha, tá? Que é muito importante. E também se inscrevam no canal, tá bom? E também ativa o sininho para agora que a gente está com uma série de React. Então é muito importante que vocês não percam as partes ali que a gente vai estar desenvolvendo, tá bom? Então ativa o sininho para receber as notificações para quando surgir vídeo novo, beleza? E também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e também estão aí na descrição do vídeo, fechou? Então galera, é isso, tamo junto, muito obrigado, fiquem bem sempre e até o próximo vídeo.